da educação pública. Então, para quem não leu os planos de governo, eu fiz questão de ler os planos de governo dos presidenciáveis. Eu quase me converti lendo do Cabo Daciolo, mas eu resisti. Agora, por exemplo, do João Amoedo, há um momento em que, quando o momento em que eles vão falar sobre a questão educacional, ele pontua ali algumas questões em que ele vai dizer que um dos grandes problemas da educação é os privilégios que os professores têm. Então vocês que são um bando de privilegiados, eu não, porque eu sou comunista, então não tenho problema com isso. Mas vocês são um bando de privilegiados, então vocês vão receber aí esses privilégios, e a educação não anda porque a gente não consegue controlar os privilégios. Então, na cabeça deles, fazer gestão é fazer gestão como se faz, por exemplo, na Lema, é tudo muito simples, né? O cara vai lá, aperta um botão, demite uns 40 e aí as coisas vão acontecendo como se fosse mágica. Ele não tem ideia, por exemplo, do que é entrar numa sala de aula em Parelheiros. E aqui eu não estou discriminando quem mora em Parelheiros, eu só estou dizendo que há uma realidade social ali que é completamente diferente de quem entra numa sala de aula numa escola como a que eu estou, que é extremamente organizada, aquela coisa toda. Então, existem espaços que carecem de tudo. E como é que em sala de aula, e aí um outro discurso que se faz, né? Nós vamos resolver tudo, a educação vai resolver. Então eu assisto de manhã na Maria Braga, sempre fala uma frase motivadora, né? E a educação vai resolver os problemas da nação. Então nós não vamos resolver os problemas da nação, a gente consegue resolver os problemas da educação, se a gente tiver força para poder batalhar em alguns pontos, senão a gente não vai conseguir. Então, finalizando aqui, porque eu só tenho 5 minutos, eu já vou atrasar um pouco, estou avisando. Então, o primeiro ponto é esse. Nós temos a reforma que não enfrenta grandes problemas. Reforma busca fazer adequações para que o grande capital possa continuar sendo aquilo que ele é. Tá? E dominando, obviamente, formando as castas elitistas que vão governar depois o país. Depois, o segundo ponto é o seguinte. Quando a reforma do ensino médio sai, ela altera duas coisas essenciais. É que a gente costuma bater em uma e esquece da outra. A reforma, ela altera a relação, obviamente epistemológica e a relação de conhecimento, mas ela também altera a relação trabalhista, a relação de como você entende a ação docente. E aí, quando isto vem, então ela não altera só uma questão de status, de ordem cognitiva, vamos discutir só o que se ensina. Não, eu estou alterando também uma relação trabalhista sobre o modo com que, o que significa ser professor. O professor citou, eu gostei do termo, vou me apropriar, viu? Lá no nosso partido a gente chama de expropriação. Então nós vamos expropriar esse termo, porque é professor Uber mesmo. Porque professor Uber, ele é interessante e ele é pouco custoso, vamos dizer assim. Ele está ali, se deu aula, se não deu aula também paciência, é a famosa, que na verdade foi feita uma reforma trabalhista, que na verdade foi uma reforma de pejotização, né? Porque na verdade o que está rolando no Brasil não é terceirização, é o pior, é a pejotização que vai levar a Previdência a pique. Mas enfim, isso é pauta para um outro destaque. Enfim, o que vai acontecer? Pautado na reforma do ensino médio, vem a base. O que a gente tem na base? Nós temos uma divisão de saberes que estão pautadas naquilo que se chama de área de conhecimento, que na verdade ali dentro você não tem necessariamente áreas de conhecimento constituídas, e eles estão dizendo o seguinte: durante os 3 anos você tem língua portuguesa e matemática como conteúdos obrigatórios, e o restante nós vamos dissolver naquilo que está sendo chamado de itinerário formativo. E o que seriam esses itinerários formativos? Você precisa olhar para aquilo, eu estou dizendo o que está lá, não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo o que está no texto. Você precisa olhar aquilo que o aluno desenvolve enquanto percepção de projeto de vida, então nós teríamos que ter um trabalho para desenvolver projeto de vida. Esses projetos de vida indicariam como esse itinerário contemplaria a vida do indivíduo. Ponto. Já vimos esse filme. No final dos anos 80 e no início dos anos 90, no desespero e na agonia, implementou-se uma ideia de ensino médio em que você podia fazer opção pelo ensino acadêmico ou você podia fazer opção só pelo ensino técnico. Então o cara fazia processamento de dados. Só que qual era o problema de quem fazia química ou processamento de dados, para quem passou por isso aqui? Depois, se você quisesse fazer faculdade, você tinha um problema.
porque você não teve na sua aula de processamento de dados história, geografia, química, física. Aí você tinha para prestar o vestibular e você não passava. Foi o momento em que os cursinhos pré-vestibulares explodem no Brasil, porque você tinha que dar conta desta demanda que não conseguia entrar na universidade. Então o vestibular é criado para poder bloquear mesmo. O que vem, então, aqui na esteira? A base, gente, ela tenta tirar aquilo que a gente vem batalhando há muito tempo para produzir, que é uma visão global sobre o conhecimento. Porque uma visão sobre a área de conhecimento não significa uma visão global. Você está dando a determinados eixos, a determinadas disciplinas, um status, e você joga outras disciplinas naquilo que a gente chama de vala comum. E aí vem o maior problema, na minha opinião, do texto que foi apresentado. O maior problema do texto que foi apresentado, ele está na maneira com que se interpreta o status de cada uma das ciências que são englobadas naquilo que eles estão chamando de área do conhecimento. Então aqui eu vou me reservar a falar sobre a filosofia, mas poderia falar sobre história também. Quando eles colocam tudo no campo das ciências humanas, eles ignoram duas coisas. Primeiro, existem coisas que realmente são comuns, só que existem coisas que fazem parte da especificidade daquele campo do conhecimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, a filosofia, e essa é uma das coisas que eu discuto sempre, ela tem um status específico. E essa é uma questão que eu queria que a gente entrasse aqui no debate. É óbvio que a gente é encaixado como ciências humanas muito mais por uma questão prática e operacional. Mas por uma questão de status epistemológico, nós não estamos neste campo. Porque quando se fala de ciências humanas, nós estamos falando, e longe de mim ser um Foucaultiano, mas a gente está falando daquilo que nasce ali do século XVIII para o século XIX, em que você vai tentar transformar a ciência naquilo que é palatável dentro da lógica positivista. E aquilo que se trabalha no campo da filosofia, existem discussões que elas não são metafísicas no sentido clássico necessariamente do termo, mas elas são discussões que escapam daquilo que é palatável, daquilo que é simplesmente mensurado pela ciência. E quando você pega o texto que está lá, o que eles vão apresentar naquele texto? Uma mistura sem vergonha daquilo que eles estão entendendo e compreendendo como ciências humanas. E aí eu disse aqui no começo e vou repetir. Quem escreve aquilo, e são tão covardes que não se identificam, para a gente poder pelo menos fazer uma homenagem nesse momento aqui, mas quem escreve aquilo não tem a menor ideia de como se vincula história, filosofia e geografia em uma aula que se discute Aristóteles. Por exemplo, quem escreve aquilo não tem ideia, por exemplo, de como a filosofia, e a filosofia no ensino médio, ela tem um status específico, que não é o status só para formar cidadão. Que essa é uma das coisas que nos irrita profundamente. Porque toda vez que chega alguma coisa na escola que tem a palavra cidadania, o pessoal já fala, dá lá para o professor de filosofia. O restante dos professores que estão lá, então, não discutem cidadania. Ninguém ali vai dizer, pois a minha aula de português não preciso. Se eu estou discutindo literatura brasileira, por exemplo, do século XIX para o século XX, nós não vamos discutir cidadania, porque obviamente eles não fazem nenhum reporte aquilo, Machado de Assis não faz nenhuma crítica à sociedade da sua época. Então, cidadania é a coisa para discutir, porque professor de filosofia é perigoso. E aí os caras do Escola Sem Partido têm razão, eu sou mesmo. Então, qual é o grande dilema aqui? Aqui eu vou finalizando. Nós, no texto que está sendo apresentado na base, não é que eles isolam a gente, nós enquanto professores de filosofia. E é isso que eu queria deixar aqui registrado, eu queria que isso fosse debatido depois com o que vem. Nós simplesmente não aparecemos mais, porque nós não somos suporte para a aula de educação moral e cívica, eu não sou suporte para a aula de história melhorada, a minha aula de filosofia não é aula de autoajuda, como se tenta colocar dentro daquele texto. E é um texto que eu vou dizer para vocês de qualidade extremamente duvidosa, se vocês lerem o texto. E aqui eu estou fazendo a crítica mesmo à redação do texto, ao modo com que aquilo foi passado. E aí eu fecho a minha fala dizendo o seguinte,
Qual a alternativa a isso? Eu tinha colocado no meu texto umas 20, vou resumir aqui. A primeira alternativa que nós temos é uma alternativa de resistência. E a alternativa de resistência não é a alternativa da imbecilidade. E nem das seitas que se agrupam, muitas vezes, inclusive, dentro dos nossos sindicatos. Então, a alternativa de resistência é a alternativa a gente precisa entender exatamente o que nós estamos combatendo. E nós precisamos concentrar fogo e entender quem são realmente os inimigos daquilo que está sendo posto. Então esse é o primeiro dado aqui que eu queria deixar. Quem são os verdadeiros inimigos? Porque quando se cria a categoria A, B, C, D, E, F, G, H e J, você divide a categoria porque assim fica mais difícil de mobilizar mesmo. Porque aí cada um vai cuidar do seu quadrado e aí está tudo tranquilo. Então quem são os verdadeiros inimigos neste combate? Então, primeiro dado. Segundo, é preciso cobrar daqueles que dizem nos representar, ou daqueles que nos representam, uma postura que seja uma postura mais sólida e menos Facebook. O que eu estou chamando de postura Facebook? Existem parlamentares, inclusive alguns que compõem o partido ao qual eu pertenço, que é o Partido Comunista, e outros partidos que estão representados, em que no momento da reforma do ensino médio, pode procurar que isso está no YouTube. Ele subiu lá na plenária, fez um puta de um discurso, e aí tem sempre um assessor filmando embaixo. Aí ele bota aquele discurso na página dele, quem já é convertido aplaude. Depois foi aprovada a reforma do ensino médio, foi aprovada a reforma trabalhista, que é uma selvageria, e você não vê o uso dos mandatos para organizar a população para que a gente possa resistir a isso. O mandato não é para aparecer no Facebook e se transformar num instrumento de promoção pessoal. O mandato precisa ser um instrumento de promoção da causa, da luta. E nisso, a direita se organiza muito melhor do que nós. Porque eles sabem representar muito bem o que eles querem. É só ver o lobby que eles fazem sobre o plano de saúde. É a primeira vez que eu vejo a ANS entrar com um recurso para poder garantir um aumento. Então, uma agência que deveria regular entra na justiça para dizer que os planos de saúde têm direito a fazer. Então, esse é o segundo ponto. E terceiro e último, eu finalizo aqui. Instituições, eventos como esse aqui, são eventos que levam a filosofia no país a um